Você já precisou criar um formulário para fazer algum tipo de pesquisa, captar informações, cadastro ou algo parecido, sem gastar com desenvolvimento? Nós podemos utilizar o Google Forms para isso. Então roda a vinheta. Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Carlos. Neste vídeo eu vou mostrar como criar um formulário do zero, passo a passo, usando o Google Forms. Com o Google Forms nós podemos criar formulários em forma de perguntas para fazer captação de dados, fazer pesquisa de satisfação, ou até mesmo criar um formulário em forma de testes, onde as pessoas respondem às perguntas e são avaliadas por cada pergunta respondida. Essas são apenas algumas das possibilidades que podemos utilizar o Google Forms. Então vamos à prática. Eu estou aqui na página do Google, nós vamos utilizar para criar o nosso formulário. Lembrando que é necessário ter uma conta no Gmail para você criar formulários. Para criar um formulário, no meu caso já estou logado, a gente vai clicar aqui nos aplicativos do Google, Google Apps, rolando um pouco mais para baixo, encontramos aqui o ícone formulários, clica em formulários. Aqui você pode adicionar ou criar um novo formulário, que é o que nós vamos fazer. Vamos criar um formulário em branco. Aqui ele tem alguns exemplos de formulários que você pode dar uma olhada. São formulários criados pelo próprio Google, como exemplo. Porém, nós vamos criar o nosso formulário do zero. Para criar um novo formulário, clica aqui no sinal de mais, criar um formulário em branco. Eu vou criar um formulário como se fosse um formulário de inscrição para pessoas que estão procurando vaga de trabalho. Alguma coisa relacionada a isso. Isso é apenas um exemplo, tá, pessoal? Eu vou dar um título para o meu formulário, chamar de formulário de inscrição. Eu posso formatar aqui com negrito, usar as formatações de negrito, de itálico, se quiser. Aqui embaixo eu coloco uma descrição. Formulário de inscrição para vagas de emprego na área de TI. Por padrão ele já adiciona um campo aqui sem nada. A gente vai utilizar esse campo, vamos alterar ele. Então, a primeira pergunta que eu vou captar vai ser o nome completo do candidato. Posso também selecionar aqui, formatar como negrito. Aqui na lateral, ele tem aqui um Dropbox aqui com várias opções que você vai escolher para cada tipo de pergunta, qual vai ser o tipo de pergunta. No meu caso, vou deixar com resposta curta, porque quero captar simplesmente o nome. Eu vou utilizar algumas dessas opções no meu exemplo, para vocês verem como é que funciona cada uma das opções. Então, no nome completo eu vou deixar como resposta curta. Aqui embaixo eu vou deixar o campo como obrigatório. Então, criamos a nossa primeira pergunta. Para adicionar uma nova pergunta, aqui no lateral, adicionar pergunta, vou captar o e-mail, deixar em negrito. Também vou deixar como resposta curta, porque é simplesmente o e-mail. Vou deixar como obrigatório. Vou adicionar uma nova pergunta, clicar no mais. Vou pegar o telefone. Vou deixar como negrito. Vou deixar como resposta curta também. Não vou deixar como obrigatório. Vamos adicionar uma nova pergunta. Aceita trabalhar presencial? Vamos colocar em negrito. Aqui automaticamente ele já seleciona um outro tipo de pergunta, uma outra opção, que é a múltipla escolha. Essa opção aqui de múltipla escolha significa que a pessoa só vai escolher uma das opções que você deixar, se você tiver mais de duas. No meu caso, eu vou colocar sim e não. Clico aqui embaixo para adicionar um novo, então a pessoa só vai poder responder sim ou não. E é um campo de múltipla escolha e é um campo obrigatório. Vamos adicionar uma nova pergunta. Selecione as ferramentas que você conhece. Vou deixar como negrito. Aqui vou mudar o tipo de pergunta. Vou deixar como caixa de seleção. Caixa de seleção significa que a pessoa pode escolher mais de uma opção. É diferente de múltipla escolha. Então, na primeira opção, vou colocar ferramentas Microsoft Office. Segunda opção, Windows 10 ou superior. Isso aqui são apenas exemplos, tá, pessoal? Windows Server, linguagem Python e banco de dados. É um tipo de pergunta de caixa de seleção. Vou deixar também obrigatório. Eu vou adicionar uma nova pergunta. Escolha uma área de atuação. Deixar em negrito. Esta aqui eu vou deixar como lista suspensa. A lista suspensa ela é bem parecida com múltiplas escolhas. Dentro das opções que estão aqui, a pessoa só vai poder escolher uma opção. Só que vai ser uma lista suspensa. Então vamos colocar a área de suporte.
adicionar uma nova desenvolvimento, adicionar uma nova web design, mais uma banco de dados. Então essa é uma lista suspensa. Vou deixar também em campo como obrigatório. Vou adicionar mais uma nova pergunta para mostrar um outro exemplo. Um outro exemplo de grade de múltipla escolha. Selecione o nível de conhecimento nas ferramentas. Deixar em negrito. Aqui eu vou mudar para grade de múltipla escolha. Esse grade de múltipla escolha, eu vou escolher as opções aqui. Vamos colocar as opções primeiro. Vou usar as mesmas ferramentas lá de cima. E aqui nas colunas, para cada uma dessas opções, ele vai me selecionar se o nível dele é básico, se é intermediário ou se é avançado. Então, para cada pergunta dessa, cada opção, ele vai ter que escolher qual o nível de conhecimento dele. Windows 10 ou superior, ou Windows Server, linguagem Python e banco de dados. Para você remover uma pergunta, uma opção das perguntas, basta clicar no xizinho para qualquer um das perguntas que você criou. Quando eu estou com a pergunta selecionada, ele fica com essa barrinha azul ativa aqui. Vou deixar também como obrigatório. Com a última pergunta, eu vou mostrar a opção de fazer upload de arquivo, por exemplo, para anexar o currículo. Vamos acrescentar mais uma pergunta. Envie seu currículo. Na verdade, anexe, né? Vou deixar em negrito. E o tipo vai ser upload de arquivo. Quando eu escolho essa opção de upload de arquivo, lembrando, pessoal, que precisa ter a conta no Gmail, a gente faz essa pergunta se você permite que os participantes façam upload de arquivos no Drive. Então, dou continuar, vou permitir. Permitir apenas tipos de arquivos específicos. Se eu habilitar essa opção, eu posso escolher quais são os tipos que eu vou permitir que os usuários enviem para mim. Por exemplo, PDF, documento. Isso é apenas um exemplo. Número máximo de arquivos. Ele pode enviar um arquivo ou 2 arquivos. Tamanho máximo do arquivo. Você pode especificar qual o tamanho máximo do arquivo que a pessoa pode enviar. Vou deixar como mega mesmo. E também vou deixar obrigatório. Então aqui está o nosso formulário criado. Para visualizar esse formulário, como ele vai ficar, clicamos nesse olhinho aqui, ó. A gente pode visualizar o formulário como ele vai ficar. Está o título do formulário, o nome completo, o e-mail, tudo que é campo obrigatório vai colocar um asterisco do lado, como está aqui. Aceita trabalhar presencial, sim ou não. Ele aceita apenas uma resposta. Seleciona as ferramentas que você conhece. Aqui pode marcar mais de uma opção. Escolha a área de atuação. Esse aqui é o campo de lista suspensa, que é isso daqui. Escolher uma opção. Seleciona o nível de conhecimento nas ferramentas. Para cada uma dessas ferramentas, o usuário vai escolher qual que é o nível de conhecimento dele, se é básico, intermediário ou avançado. E o arquivo, ao clicar aqui em adicionar arquivo, é só escolher o arquivo da sua máquina e fazer o upload do arquivo. Eu não vou fazer upload aqui. Formulário pronto. Aqui nessa paletinha você pode mudar o tema do seu formulário. Você pode escolher outro tema, ele vai alterando aqui automaticamente assim que você muda o tema. Aqui na lateral você pode escolher também alterar a fonte e o tamanho das fontes para cada um dos campos. O cabeçalho, para as perguntas, para texto e assim por diante. Terminado o formulário, automaticamente seu formulário é salvo no Google Drive. Aqui está sem título, eu vou clicar aqui e vou colocar um título, formulário de inscrição. Para enviar esse formulário para os candidatos, ou você vem aqui, clica no olhinho e copia esse endereço e cola no e-mail, ou você pode vir aqui e enviar diretamente daqui. Essa opção aqui de coletar e-mail, você pode fazer coleta de e-mails das pessoas que vão te responder. Mas como você já está enviando para os e-mails que você já tem, então, no meu caso, eu vou deixar como não coletar. Eu quero enviar por e-mail e aqui eu vou colar os e-mails, ponto e vírgula e assim por diante, e você vai adicionando novos e-mails para outras pessoas. O assunto, você escreve o assunto, pode colocar uma mensagem aqui e você clica em enviar. A pessoa, o usuário, o candidato vai receber um e-mail na caixa postal dele, como esse daqui. Para ele preencher o formulário, é só ele clicar aqui, ó, preencher formulário. Ele precisa fazer o login na conta Google para responder o formulário. Aqui está o formulário aberto para me responder. Antes disso, eu vou mostrar uma outra coisa aqui no formulário, aqui em respostas. À medida que os usuários, que os candidatos vão respondendo aos formulários, as respostas vão aparecendo aqui. E também aparecem uns gráficos de estatística para você visualizar qual é o percentual de resposta que você obteve daquele formulário. Além disso, nós podemos criar uma planilha. Para cada resposta que o candidato enviar, essa resposta vai ser gravada nessa planilha. Então, vou clicar aqui no link para app planilhas. Vou criar uma planilha nova, porque eu não tenho ainda. Aqui está a planilha.
A planilha será criada com o cabeçalho de todos os campos, com todas as perguntas do nosso formulário. Então, para cada resposta que a pessoa responder no formulário, ela vai ser gravada aqui na sua planilha. Vamos responder o nosso formulário. O seu nome, o e-mail, telefone, vou colocar um telefone fictício. Aceita trabalhar presencial. Como eu já tinha respondido as respostas lá, para mim já está aparecendo selecionado. Vou deixar que sim. Seleciona as ferramentas. Opa, tem um erro aqui de português que você conhece. Vou deixar as ferramentas selecionadas. Selecionar a área de atuação, banco de dados. Seleciona o nível de conhecimento nas ferramentas. São apenas exemplos, tá, pessoal? E o upload do arquivo, do currículo, é só procurar pelo anexo aqui. Nós deixamos lá marcado como PDF ou .doc. Deixei o campo como obrigatório, né? Então vamos selecionar o currículo, clicar em abrir. Ele fez o upload e eu clico em enviar. Ao voltar no nosso formulário, aqui em respostas, percebam que já apareceu aqui a minha resposta. E aqui o gráfico de percentual de resposta sim e não, as habilidades que eu respondi. Enfim, para cada pergunta no formulário vai mostrar um gráfico representando o número de respostas que foram dadas. E aqui na planilha foram gravadas todas as informações que eu preenchi lá no formulário. Para cada resposta vai ser gravado aqui na planilha. E aqui no anexo do currículo ele vai gravar, na verdade, o link do arquivo que foi feito o upload. Eu consigo baixar esse arquivo depois. Para salvar essa planilha, se eu quiser salvar essa planilha, depois que terminar a coleta de informações, é só vir em arquivo, ou você faz uma cópia, ou você faz o download do arquivo para o Microsoft Excel, por exemplo. É bem simples e bem fácil de usar o Google Forms. Uma outra coisa que eu não mostrei aqui com o formulário pronto, você pode mover cada campo, cada pergunta em posição. Quando você passa o mouse em cima, aparecem essas setinhas para o lado, segurando e arrasta, você move e solta o campo da pergunta onde você quer. Automaticamente ele reorganiza o formulário. Uma outra coisa, você pode subir uma imagem aqui também aqui no cabeçalho. Uma imagem da sua máquina, ou o logo da sua empresa, por exemplo. Você pode subir clicando aqui em escolher imagem. Aqui em configurações tem uma opção a criar teste. O que são os testes? Você pode enviar uma lista de perguntas para os candidatos para serem respondidas, né? Pode ser também uma prova para um aluno, por exemplo, com perguntas. E você pode definir qual que vai ser a nota de cada resposta dessa pergunta. Você pode também definir que se o participante pode ver as perguntas que foram respondidas incorretamente, se ele pode visualizar as perguntas que foram respondidas corretamente, se ele pode ver qual foi a pontuação recebida em cada pergunta, então você habilita ou não. E aqui quantos pontos vai valer cada pergunta. Dessa forma você cria o formulário em forma de perguntas, de teste, e envia para as pessoas. Se tiver habilitado essa opção, cada pergunta nesse caso vai valer 2 pontos. Não é o nosso caso agora, vocês podem fazer o teste aí e ver como é que funciona. Eu vou deixar desabilitado. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha, ative o sininho para receber as novas notificações, faça também seus comentários. Dê uma força aí para o canal. Até o próximo vídeo então, pessoal.